Vamos orar? Maravilhoso Pai, toda honra, glória e louvor sejam ofertados ao Senhor. Verdadeiramente, nós temos muito a agradecer ao Senhor, pelo que o Senhor fez na nossa vida, pelo que o Senhor faz na nossa vida diariamente e pelo que o Senhor fará na tua vinda por cada um de nós. Muito obrigado por esta bendita esperança. Senhor, neste momento nós vamos meditar na tua palavra. Que se cale o homem e que sintamos verdadeiramente o toque do Deus Espírito Santo, o verdadeiro autor da Bíblia, falando a cada um de nós. Ajuda-nos a compreender esse tema que será tratado, pois ele é de extrema importância. Ajuda-nos a não apenas ter a parte intelectual satisfeita, mas que isso se torne realmente uma prática vívida na vida de cada um de nós. Toma-nos em tuas mãos e abençoa a tua igreja. Mais uma vez te clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez, uma excelente noite a todos os irmãos. Para nós é um privilégio podermos estar aqui para meditarmos um pouco mais na palavra de Deus. Os irmãos sabem que eu tenho por hábito trazer um estudo bíblico, não é? Existe uma frase que eu gosto sempre de repetir, uma orientação da irmã White, onde ela diz que quanto mais próximo da volta de Cristo nós estivéssemos, mais o púlpito deveria ser utilizado para estudarmos a palavra e não apenas para pregar, né? Então, os irmãos estão recebendo aí um estudo parecido com esse daqui. O tema hoje, nós vamos falar sobre fatos muito importantes sobre o Santo Sábado do Senhor Deus. Inclusive no nosso grupo de estudo, para quem não sabe, todo sábado às 3 horas da tarde nós temos um grupo de estudo da Bíblia aqui, né? Levanta a mão aí quem faz parte aí, ó. Tem um time bacana lá e é muito interessante. Inclusive no sábado passado o irmão João, né, que também coordena esse grupo, ele começou a ministrar um estudo sobre este tema. O que me motivou a falar sobre isso hoje? No sábado passado eu preguei em outra igreja e ao apresentar esse tema e dizer o seguinte: olha, irmãos, qualquer dúvida, a gente está aqui para isso. Olha, isso foi um estopim para a gente desencadear tanta dúvida, e a gente estava no meio adventista, né? Mas tantas dúvidas, que basicamente 70% ou mais do culto foi esclarecendo dúvidas. Por quê, irmãos? E por que também eu quero reforçar esse tema? Porque nós temos muita gente que se batizou aqui no último ano, nos últimos 2 anos, que tem enfrentado às vezes muitos embates, muitos questionamentos por parte de irmãos da antiga denominação, por parte de familiares, de vizinhos, né, de amigos. E essa é uma doutrina distintiva da igreja adventista, não é? E é muito importante que a gente tenha ela bem sólido, não é? Na nossa prática. Então, mais uma vez, eu quero dar essa oportunidade aos irmãos. É impossível a gente conseguir ler todas essas passagens que estão aqui. Eu acho que a gente tem quase 100 passagens aqui. Esse estudo eu redigi em resposta a uma pessoa. Eu estava lá no hospital e a acompanhante de uma paciente me questionou sobre o sábado e aquilo me incomodou muito. Eu falei, gente, não pode se deixar de dar uma resposta na palavra, né? Eu me lembro que aquele dia eu tinha o dia à tarde livre, eu fui para a biblioteca do hospital, orei a Deus, peguei a Bíblia e passei a manhã e tarde toda. No final da tarde eu fui lá e entreguei para ela. Falei, irmã, agora você tem aí um fundamento sólido para que a irmã explore esse assunto na palavra de Deus, né? Então é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai falar um pouquinho, mas o que os irmãos têm aqui em mãos? Inclusive, eu não sei se tem para todos, mas eu já coloquei ainda agora esse estudo no grupo da igreja. Então, se você faz parte do grupo aqui da igreja, você vai abrir, tem esse estudo lá em PDF, né? Você pode enviar para outras pessoas, guardar, imprimir, né? E aqui, qual é a ideia que eu tive nesse estudo aqui? Orei a Deus e peguei as passagens, comecei lá no Gênesis, na origem,
e fui seguindo toda a Bíblia, o que ela fala sobre o sábado. É claro que a gente não conseguiu, como eu falei, né, exaustivamente pegar passagem por passagem, são muitas, mas a ideia aqui é mostrar, desde a origem, mostrar que em todo o Antigo Testamento o sábado foi observado, e mostrar que Jesus observava o sábado, os apóstolos observavam o sábado, e a igreja primitiva observava o sábado, e inclusive na nova terra, o dia de guarda, o dia especial de adoração também será o sábado. Está claro? A gente não vai entrar nas questões ligadas à mudança, né? Por que hoje a maior parte do meio evangélico observa o domingo? A gente não vai entrar nessa questão. A gente vai entrar no que a Bíblia fala sobre o dia especial de guarda criado por ele, né? Criado por Deus. E é claro, irmãos, olha só, os irmãos já estão com o estudo aí na mão. Se eu não conseguir ler todas as passagens, eu vou ficar tranquilo, porque os irmãos vão poder acompanhar isso, né, em casa. Então, esse é um momento onde a gente vai se edificar mutuamente na palavra. Então, se houver qualquer dúvida, não é? Pode levantar a mão, a gente vai fazer chegar o microfone até você, porque hoje é importante que a gente saia daqui esclarecendo a maior parte dos questionamentos sobre isso, né? Acabou, irmãos. Eu, infelizmente, só consegui imprimir isso daí. Você tem, Cássia? Então, Cássia, obrigado pela gentileza. Irmão... Então, se alguém quiser, a irmã está cedendo aqui também. Obrigado pela gentileza, irmãos. E como eu falei, está no grupo da igreja, tá? Então, muitas vezes, os irmãos são questionados, como já aconteceu, né? Chegou a mim. Poxa, a pessoa me questionou sobre o sábado, mas eu não soube o que dizer, eu não sabia onde é que estava. Então, agora, qual é a minha orientação, né? Você pode tanto guardar esse papel aqui no meio da Bíblia, ali, não é? Mas se você não quiser carregar isso no meio da Bíblia, né? Que às vezes a gente começa a carregar um monte de papel dentro da Bíblia, né? O que eu te oriento? Faça disso uma chave bíblica, né? Pega essas passagens lá no Gênesis, aí lá no Gênesis você coloca a próxima e vai indo, vai fazendo é chave mesmo, né? Vai fazendo uma chave até chegar no Novo Testamento, entendeu? Porque as últimas aqui, são todas no Novo Testamento. Jesus guardando o sábado, os apóstolos guardando o sábado e a igreja primitiva observando o sábado, tá bom? Se você fizer essa chave bíblica, qualquer pessoa que te questionar sobre isso, né? Poxa, mas onde é que está o sábado na Bíblia? Isso aí não é coisa do Antigo Testamento, não é? E a gente vai ver aqui. Agora, o que os irmãos podem perguntar aqui também, né? E podem ficar à vontade para isso. Lá, na outra igreja, as pessoas me perguntaram muito sobre a prática da observância do sábado. Era um questionamento muito comum. De repente, aqui também tem alguém com essa dúvida, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer compra no dia de sábado? Pode ou não pode? Depende, entendeu? Então, 90% das questões a gente responde, a resposta é depende. A regra é o bom senso. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou no sábado, eu saio do culto aqui, eu chego em casa para tomar um banho e acabou meu creme de desembaraçar cabelo, por exemplo, né? Eu uso shampoo para cabelos invisíveis, né? Aí, eu vou sair, eu preciso sair no dia de sábado para comprar isso? A franja caindo vai atrapalhar muito? Não, tem a menor necessidade. Agora, vamos imaginar o contrário. Eu saio daqui do culto, chego em casa, encontro o meu vizinho assim, Aí eu falo com ele, rapaz, o que está acontecendo? Aí ele falou, rapaz, eu tenho uma dor aqui violenta, o meu remédio acabou, eu não estou conseguindo nem ir lá na farmácia. Aí qual é o correto? Irmão, espera, daqui 7 horas vai dar o pôr do sol, você fica tranquilo aí, que aí é isso que a gente tem que falar? Não, vou falar, irmão, espera um minutinho aí, porque eu vou lá na farmácia agora, qual é o remédio que você usa? Tá claro? Então, 90% das questões ligadas ao sábado, a gente responde, depende,
e o critério é o bom senso. Com bom senso a gente resolve 99% das questões. Acabou o gás? Depende também, não é? Então, por exemplo, é uma programação aqui da igreja que você vai estar recebendo aqui pessoas, é o dia do reencontro. Você vai dar um almoço para as pessoas do reencontro. Não tem gás. Como é que você dá em almoço para as pessoas do reencontro? Né? Vai providenciar antes, né? Eu acho que tudo depende. Por exemplo, abastecer o carro. A gente deve abastecer, deixar para abastecer o carro no dia de sábado? Via de regra, o ideal é que a gente faça isso antes. Via de regra, que o ideal é que a gente se planeje, né? Todo mundo que tem carro vai olhar lá e sabe se vai dar para o sábado ou não. Mas, por exemplo, quando eu participava lá da igreja de Itaipuaçu, aconteceu um determinado fato. Eu estava lá, havia saído do culto, cheguei em casa, recebo a ligação de um ancião. Irmão, olha só, eu acabei de receber a notícia de que um familiar da minha esposa foi assassinado. E o enterro vai acontecer amanhã, de manhã, foi uma morte violenta, não sei o que lá. A minha esposa queria muito, precisa muito estar perto dos familiares. Eu não tenho nenhum voo para lá, né? Acho que ela é em BH. Aí ele me perguntou, seu pai tem como me emprestar o dinheiro da gasolina, para eu ir depois eu acerto com ele? Eu falei, irmão, não só ele vai te emprestar, como eu vou com você. Para a gente ir dirigindo, né? Para não precisar parar. A gente vai revezando, dirige a noite toda, a gente chega lá de manhã. E foi o que aconteceu, a gente foi dirigindo a noite toda, virou a noite dirigindo para chegar lá. Quando a gente pegou, né, o meu pai emprestou esse recurso, qual foi a primeira coisa que a gente fez? Abastecer o carro. Eu estou transgredindo o sábado porque eu estou abastecendo ali naquele momento? Não. Está claro, irmãos? Então, foi uma necessidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que o sábado nos aproxime das pessoas e não nos distancie das pessoas. Entendeu? Então, a palavra de ordem é qual? Depende. Depende das circunstâncias. Né? Tá claro? Alguém quer fazer alguma pergunta antes que a gente vá para o texto aqui? Pode fazer. É só um comentário. Isso que acontecia no passado, no tempo de Jesus, por conta do extremismo, né, do sábado. Então, criavam-se regras para poder se santificar, entendeu? Quando que Jesus foi, o que tem a ver? Eu estou passando por aqui, eu não posso pegar uma espiga para se alimentar, entendeu? Então, a gente tem que... Pode falar, Cássia. Não, prefiro que não. Não, então fala aqui que eu falo no meu ouvidinho aqui que eu vou. Sair para almoçar fora, pode? O ideal é que não. O ideal é que não, entendeu? Porque a gente tem como se programar antes para fazer isso, né? O ideal é que não, entendeu? O ideal é que a gente não lance mão de comércios sem a necessidade, entendeu? Existem coisas que a gente vai pagar porque é uma necessidade. Por exemplo, alguns irmãos vão precisar pagar o ônibus para vir à igreja, entendeu? Aí a gente tem que pensar no seguinte: existe o ideal de Deus e existe a nossa realidade. No mundo que nós estamos, nem sempre a gente vai conseguir viver o ideal de Deus. O ideal de Deus é que nós tivéssemos já uma igreja em cada bairro, que a gente não precisasse nem pegar nenhuma condução, mas ainda não é a realidade. Então, em muitos momentos, a gente vai ter que lançar a mão disso, vai ter que pagar uma passagem lá no dia de sábado, né, para conseguir vir à casa de Deus, entendeu? Agora, é diferente, por exemplo, a irmã White, ela diz que até mesmo as nossas viagens, a gente deve fazer todo o esforço para que elas nunca aconteçam no sábado, justamente por conta disso. Você vai fazer uma viagem daqui para São Paulo, vai te dar fome, você vai chegar numa parada lá, você vai, né? Então, o ideal, a menos que seja, por exemplo, como um caso desse que eu contei, é um caso que não tinha como, a pessoa ia ser sepultada no dia seguinte, a gente tinha poucas horas para chegar lá.
Então, eu não tinha como não viajar nas horas do sábado. Agora, uma viagem, por exemplo, uma viagem recreativa, vou visitar alguém, né, ou a trabalho. O ideal é que a gente preserve o sábado, né, e viaje nas horas extremas, né, sem ser aquelas horas sagradas, né. Uhum. Uhum. Então, a gente tem que procurar sempre fazer o nosso melhor, se programar para não... Deu? Quer ver uma pergunta que eu vou fazer para vocês que me fizeram lá? A gente deve ir à festa dia de sábado? Foi uma pergunta interessante. Inclusive, foi uma menina que perguntou, depois foi seguindo, né? Uma menininha perguntou assim: tio, a gente pode ir em festa dia de sábado? Aí a gente tem que levar a criança a raciocinar. Eu perguntei para ela assim: deixa eu te perguntar uma coisa, jovem. Nessa festa que você está pensando aí, a música que vai tocar lá, ela vai te ajudar na tua adoração no sábado? Ela falou: não. As brincadeiras que vão ter lá vão te ajudar na tua adoração do sábado? Ela falou: não. Os teus coleguinhas vão te ajudar? Não. Então eu falei: então o ideal é que a gente não esteja, entendeu? Se nada lá, nada naquele ambiente vai ajudar você na adoração sabática, o ideal é que a gente não participe. Aí surgiu outra dúvida: mas e na questão dos adultos? Aí na questão dos adultos eu já acho que depende. Por quê? Por exemplo, vamos imaginar que você é casado e a tua sogra está fazendo aniversário no dia de sábado. E não vai ter nada, vai ter um bolinho lá, vai ter o teu sogro, né, o teu cunhado, eles vão estar lá, eles vão querer se reunir ali para cantar um parabéns para a sogra. Nesse caso, eu acho que não ir é pior do que ir. E normalmente quando você vai, né, e você é um adventista, o que acontece? Como teve um caso lá que a pessoa falou, a pessoa foi, não é? Falou: olha, eu vim aqui te dar um abraço, né, pedir que Deus te abençoe, e aí a pessoa falou: na hora do parabéns você pode orar por mim? Aí a gente tem que enxergar isso como uma oportunidade de testemunhar, não é? Agora, é diferente, por exemplo, você tem um cunhado mala lá que te chamou para o sábado, fazer uma festa de aniversário sábado, que você sabe que só vai ter lá pagode e churrasco e bebida e não sei o que lá. Você vai estar num ambiente desse? Não, porque você sabe que você não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, tudo, o critério depende, é bom senso, não é? Eu vou indo lá, é uma oportunidade para eu testemunhar, eu vou ter oportunidade de falar de Cristo, eu vou ter oportunidade, né? Porque o sábado é para isso, o sábado é para... Tanto que na lição que nós estudamos essa semana, como é que Jesus era chamado? Glutão, que mais? Beberrão, comedor, né? Senta com pecadores, tudo. Por quê? Porque ele queria estar com as pessoas, né? E aí falou, qual era o método que Jesus usava? O método é interesse genuíno pelas pessoas. É a primeira coisa, né? Aproveitar as oportunidades, né? Fazer amizade e depois apresentar o seu amigo Cristo, não é? Então, nós devemos ter esse bom senso para usar esse método de Cristo, inclusive no sábado. Tá claro? Mais alguma dúvida? Pode falar. Jantar, a gente está fora do horário do sábado, né? Pode, porque o sábado, na verdade, vamos ler aqui na Bíblia, qual é o horário do sábado? Exatamente, entendeu? Então, o sábado bíblico, ele começa a que horas? No pôr do sol de sexta-feira. Então, no pôr do sol de sexta-feira, começa a hora sabática. Essa ideia de meia-noite, começa à meia-noite, já está dizendo, já está na metade da noite, né? Se nós lermos aqui
o relato de Gênesis capítulo 1, a gente vai ver sempre assim, ó, foi tarde e manhã o dia primeiro, tarde e manhã o dia segundo. Então, o dia bíblico, ele é formado da parte escura, na sequência vem a parte clara, não é? Então, hoje, biblicamente, qual é o dia que nós estamos agora? Na segunda-feira. Nós estamos, né, no segundo dia da semana. Nós já estamos na segunda-feira. Né? Nós estamos na parte escura da segunda-feira. Então, por exemplo, você passou o horário do sábado, né? Deu o pôr do sol da tarde de sábado. Aquela parte, o sábado à noite, né, já é o primeiro dia da semana. Inclusive, quem mora, na época eu morei em São Gonçalo, você quer encontrar um adventista é ir no Carrefour sábado à noite, não é? Sábado à noite você encontra, tá cheio de adventista lá. Por quê? Eles aproveitam o sábado à noite para fazer compra, para sair com a família e tudo mais, entendeu? Então, sábado à noite não tem problema, já é o primeiro dia da semana. Tá claro? Hoje, biblicamente, já é segunda-feira. Nós já estamos na parte escura do segundo dia da semana, né? Muito bem. Mais alguma dúvida? A gente está aqui para isso. Eu não sou pastor, irmã. É excelente, é isso que Jesus fazia. Pode. Na verdade, assim, existe um texto na Bíblia muito interessante. Vamos ler esse texto aqui. Lá no livro de João, olha lá. Evangelho de João, foi ótima a pergunta da irmã. Evangelho de João, capítulo 5. A gente não vai ler todo o capítulo por causa do tempo. Qual é o contexto? Vamos falar do contexto aqui desse capítulo. O contexto foi uma cura que Jesus realizou no dia de sábado. E foram questionar ele. Mas será que não tem outro dia para essa pessoa ser curada? Tem que curar no dia de sábado? Aí qual foi a resposta de Jesus? Olha lá, capítulo 5, verso 17. Todos encontraram, irmãos? Capítulo 5, verso 17 diz assim, ó. Mas ele lhes disse, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Olha lá. Muita gente boa pega essa passagem para dizer assim, tá vendo? Jesus realizava trabalho no dia de sábado. Vamos ver, ele está falando aqui, ó, o meu pai trabalha também. Vamos distinguir aqui o trabalho do pai e o trabalho de Jesus. Qual é o trabalho do pai, não é? Do Senhor Deus, no dia de sábado? Ele está vendendo alguma coisa? Está comprando alguma coisa? Está negociando alguma coisa? Ele tem um e-commerce na internet, alguma coisa assim? Não, qual é o trabalho? Ele falou assim, ó, meu pai trabalha até agora, ele trabalha no dia de sábado, e eu trabalho também. Qual é o trabalho que Deus faz no dia de sábado? A manutenção da vida do universo. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que nenhum pardal, sabe o que é pardalzinho, né? Passarinho bonitinho, marronzinho. Nenhum pardal toca o solo sem que Deus saiba e permita. Nenhuma folha desprende da árvore sem a ciência de Deus, sem que Deus tenha pensado assim, pode cair, eu permito. Então, o trabalho que Deus realiza no dia de sábado é o mesmo que ele realiza nos demais dias. O trabalho de manutenção da vida do universo. Deus mantém o nosso coração. A nossa vida não é mantida só porque o nosso coração está batendo e o nosso sangue circulando. É porque o Espírito de Deus mantém esse fôlego em nós. Não é? E essa manutenção ela é feita todos os dias, inclusive no sábado. Agora, qual é o trabalho que Jesus realizava no dia de sábado? Será que Jesus realizava algum exame de carpintaria no dia de sábado? Será que ele realizava eu vou lá para medir aquela cadeira, para medir aquela mesa? Não.
o trabalho que Jesus realizava no dia de sábado é o mesmo que nós somos chamados a realizar no dia de sábado. Qual é? Evangelizar, dar estudos, fazer visitas, não é? Cultuar a Deus, fazer curas, cultuar a Deus. Esse era o trabalho que ele realizava no dia de sábado. Você não vai encontrar em nenhuma parte dos evangelhos Jesus realizando qualquer outro trabalho que gerasse algum tipo de remuneração para ele no dia de sábado. Está claro? Então, a irmã está certíssima, a irmã está correta. O sábado, ele é um dos melhores dias para o evangelismo, né? É um sábado, é um momento que torna o sábado ainda mais especial, não é? Vocês sabem isso na prática, né? Porque aqueles momentos que a gente passa estudando a Bíblia são extremamente especiais ali, e é exatamente por isso que Deus destinou o dia de sábado, né? Opa! Exatamente. Em Mateus 24, quando ele fala, né, do cerco, do momento de perseguição, ele fala, olha, vocês devem orar para que não ocorra no inverno, porque é muito difícil fugir no inverno, né, e nem no sábado, para que até mesmo no momento de perseguição vocês tenham a paz de ter um momento de comunhão e adoração a Deus, entendeu? De santificação, entendeu? Agora, onde é que surgiu o sábado? Será que, quem já ouviu assim, eu não guardo o sábado porque isso é coisa de Moisés? Quem já ouviu isso? Né? Eu não preciso observar o sábado porque isso é coisa lá do Velho Testamento. Eu não preciso observar o sábado porque isso aí foi dado para os judeus. Eu não sou judeu. Será que o sábado foi dado pelos judeus? Aonde é? Qual é a origem do sábado? Vamos ver lá em Gênesis capítulo 1. Qualquer dúvida, irmãos, é só levantar a mão aí que a gente, né? Gênesis capítulo 1, eu gostaria de ler com vocês o verso 31. Gênesis capítulo 1, verso 31. Que diz o seguinte, ó. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, era excelente. Houve tarde e manhã, olha lá, o sexto dia. Então repara que toda a obra, ou todas as obras da criação acabaram aqui. Se o objetivo fosse apenas ter uma semana, né, que representasse a criação com relação aos dias que Deus executou alguma obra, nós teríamos uma semana de quantos dias? Uma semana de 6 dias, né? Ele terminou, olha, tá tudo bom, já conferi, tá excelente, beleza, vida que segue, olha lá, primeiro dia da semana, segundo, terceiro, pronto, e acontecia assim de forma ininterrupta, não é? Mas o que Deus faz nesse momento? Ele olha tudo, ele olha para a criação, ele contempla Adão e Eva, fala, gente, isso aqui tá bom demais, agora eu preciso coroar a criação com algo especial. Então, Deus cria nesse momento, ele acabou a sua obra no sexto dia, ele cria, ele dá origem a mais 24 horas, para que ela se torne uma catedral no tempo. Deus fala, olha, a obra acabou, mas a partir de agora eu vou começar a contar mais 24 horas, unicamente para adoração e comunhão. Está claro? Então, qual é a primeira coisa que Deus faz depois do sexto dia? Ele cria uma catedral no tempo, para que fosse um memorial da sua criação. E ele realiza mais 3 obras. Quem sabe me dizer de cor, quais são essas 3 obras? Ele descansou no dia de sábado. Abençoou e santificou. Vamos lá. Havia cansaço no jardim do Éden? Não. Deus se cansa? Não. Então qual é o sentido de Deus ter descansado no 7º dia? Primeira coisa, o exemplo. Mas vai além disso.
além de ser um exemplo, o que Jesus estava querendo demonstrar ali é que o descanso sabático, ele vai muito além do descanso físico, do descanso do estresse, da correria, não é? Do esforço. Ele também contempla essa parte. Por quê? Porque ele começa na parte escura. Então, veja, você vem de uma semana corrida, uma semana de estresse e tal, e começa o quê? Você diminuindo o ritmo, em família, adorando a Deus e já desligando a sua mente de tudo que é atividade, não é? Então, se é grupo, por exemplo, WhatsApp, se é grupo que não vai falar nada de interessante dia de sábado, não é um grupo da igreja, não é um grupo da comissão, eu nem abro, eu só vou abrir o quê? Depois do pôr do sol. Por quê? Porque eu não quero nada que desvie a minha mente da adoração. Então, nesse momento eu vou ter o descanso físico, eu vou deitar, vou dormir. Quem é casado vai ter o seu momento com a sua esposa, de intimidade, vai ter ali, né, de união entre as famílias, beleza, não é? Descansou. E aí você acorda já fisicamente, né, fisicamente disposto para as demais faces do descanso. Que outras faces são essas? Descanso emocional, descanso espiritual, descanso mental. Tá claro? Então, a ideia do descanso é ser um descanso pleno, né? Que às vezes a pessoa, ela descansou fisicamente, mas ela está emocionalmente muito abalada. E aí ela vem aqui, ouve a palavra, sai restaurada. Então, nesse momento, ela está descansando emocionalmente. Ô, irmã, pode falar. Só um minutinho, irmã. Alguém vê um microfone para a irmã, por favor? Eu acho que é importante a gente ouvir o que ela está falando. Se alguém puder. Só um minutinho, irmã. Obrigado, Anderson. Eu ouvi, né, um testemunho de uma clínica de coração que foi comprovado cientificamente que os nossos órgãos, ele descansa, começa a descansar, o coração bate devagar na sexta-feira. Então, eles fizeram, né, nesse hospital, eles notaram que toda a cirurgia que se fazia no sábado dava complicação. As pessoas ficavam, né, dava muito problema. E aí eles começaram a observar as que faziam, não eram feitas no sábado, os pacientes ficavam normal. Ficavam bem, né? E aí foram, né, não é adventista não, então não é adventista. Aí verificou, o médico verificou o seguinte, que na sexta-feira o coração começa a bater mais devagar. Para diminuir o ritmo, né? Entendeu? Por isso as cirurgias, né, davam complicação, por quê? Porque o coração tem que bater normal para poder bombear, né, o sangue para os outros órgãos. Aí por isso que dava. Tá vendo? Cientificamente provado isso. O sábado é uma bênção, irmãos. O sábado é uma bênção. Eu atribuo muito da minha experiência com Cristo ao sábado, né? A você, no início da sua experiência, se forçar e depois se tornar um prazer você encerrar suas atividades para você ter esse momento de comunhão, intimidade com Deus, né? Então, logo depois de... Obrigado, viu, irmã? Logo depois de descansar, ele abençoa o dia de sábado. O que significa abençoar quando Deus abençoa algo ou alguém? O que significa? Qual é o objetivo de Deus em abençoar algo ou alguém? Não, ainda não, vai chegar lá. Pensa bem, ó, o Jefferson está sem carro, aí Deus vai abençoar e eu vou comprar um carro. Qual é o objetivo de Deus em me abençoar com aquele carro? É só me dar um conforto de eu ir e voltar para casa? Que eu possa ajudar o próximo, que eu possa abençoar outra pessoa, que eu possa dar carona para o irmão, que eu possa levar ele numa... né? Então, o objetivo de Deus em abençoar algo ou alguém
é tornar aquele algo, alguém, o quê? Um canal das suas bênçãos. Então, quando a Bíblia diz que Deus abençoou o dia de sábado, ele está dizendo, em outras palavras, de que existe uma bênção especial para a adoração sabática, que não é dispensado em nenhum outro dia. Está claro? Então, a gente pode adorar a Deus todos os dias da semana? Pode. Seremos abençoados? Sim, mas no sábado Deus tem uma bênção especial, uma bênção sabática. Inclusive, quando eu oro com a minha família, eu oro a Deus clamando por essa bênção. Senhor, derrama sobre a minha família a tua bênção sabática, que é uma bênção especial para esse momento, não é? E logo depois, então, Deus faz o quê? Santifica esse dia. O que significa o fato de Deus santificar esse dia? Separar. Tanto que quando ele fala dos sábados, ele fala o quê? Não toca nos meus sábados. Isso é meu, isso me pertence, né? Essas 24 horas eu vou desfrutar com vocês, mas lembra, ela é minha. Essas 24 horas pertencem a mim, não pertencem ao homem. Está claro isso? Uma pergunta que me fizeram lá também. Houve algum momento onde o povo de Israel não observou o sábado? Quando era escravo. Escravo observa o sábado? Fala assim, Senhor, está dando o pôr do sol, o Senhor guarda o açoite agora, que aí daqui a pouco eu posso ser açoitado depois do pôr do sol? Pode. É isso ou não? Escravo não observa dia nenhum. Qual é o direito que o escravo tem? O direito de não ter direito, não é? E o segundo direito é não abusar do primeiro. Então, não tem direito. Agora, uma vez que Deus opera o resgate da nação, uma vez que Deus levanta Moisés, opera aqueles milagres todos e resgata o povo do Egito, qual é a primeira coisa que Deus restaura na vida deles? Vamos ver lá? Êxodo. Vamos lá para o livro do Êxodo. Capítulo 16. Você vê, falar igual uma mineirinha que tem aqui na igreja. Ó para você ver, né? Ó para você ver. O povo de Israel estava longe do Monte Sinai ainda. Não tinha nada de tábua dos 10 mandamentos, não tinha recebido nada, né? Deus queria agora, uma vez que ele restaura aquele povo, porque pensa bem, o povo estava lá há quanto tempo? Quase 400 anos, né? Ou seja, aquela nação que nasceu, aquela nação que estava saindo ali, eles eram escravos, filhos de escravos. Eles conheciam a Deus apenas de ouvir falar, né? Eu sei que o meu pai, meu avô, meu tataravô, servia a um Deus aí, só que eu não sei se ele se importa muito com a gente, não. Agora, uma vez que ele operou aquela libertação tão maravilhosa, o segundo objetivo de Deus agora era qual? Uma vez que Deus tirou o povo de Israel do Egito, qual era a segunda missão de Cristo? Tirar o Egito do povo de Israel, né? Tirar o povo de Israel do Egito não foi tão difícil. Tirar o Egito do povo de Israel foi uma dificuldade maior. Então, a meta de Cristo era recriar no seu povo esse senso de santidade, de que eles eram um povo que pertencia ao Senhor. E aí, qual é o primeiro elemento que envolvia a adoração que Deus restaura? Vamos ver lá. Êxodo, capítulo 16, a partir do verso 22. Diz assim, ó. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse quem? Que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. É de Moisés? É dos judeus? É o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte.
e guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Irmãos, se houvesse só esse texto, não houvesse mais nenhum outro texto sobre o sábado, haveria alguma dúvida sobre de quem é o sábado? Quem foi que deu o sábado e qual é o propósito do sábado? Então repara, Deus envia o maná, um pão do céu para alimentar o povo. Qualquer outro dia da semana que o maná fosse guardado, o que acontecia? Cheirava mal, dava bicho, apodrecia. Mas na sexta-feira, além do milagre de cair o maná, acontecia o que mais? Segundo milagre, ele caía em dobro. Terceiro milagre, ele podia ser guardado para o dia seguinte e ele permanecia intacto, como se tivesse sido colhido naquele momento. Quarto milagre, no sábado não caía, fazendo distinção desse dia para os demais. Entendeu? Então, irmãos, o sábado é muito claro na Bíblia. Eu, quando lembro de sábado, eu lembro de mãe. Sabe por quê? Quem é mãe aqui? Todo mundo, todas as mulheres quase aqui, né? Quando você queria que o seu filho lembrasse de alguma coisa, pega o casaco, você falava uma única vez? Várias e várias e várias e várias, eu sei porque eu, né? Não esquece o casaco. Já pegou o casaco? O casaco está na bolsa? Olha o casaco. Lembra do casaco? Colocou o casaco na bolsa? Então, irmãos, aqui, Jesus parece uma mãe falando. Por quê? Porque o que mostra que isso é importante? O fato de Deus ter repetido a mesma coisa mais de 100 vezes. Será que Deus não ia... Não é? Será que se fosse algo não importante, fosse algo que a gente pudesse ignorar, assim, será que Deus teria repetido isso mais de 100 vezes na sua palavra? Lembra do sábado, guarda, observa, isso é importante, não é? E aí, irmãos? Eu vou ler agora, porque eu quero encerrar isso daqui. Irmãos, são 8h40. Os irmãos me aturam a gente ler 2 passagens e a gente encerra? Dá para ser? Pode ser? Agora eu posso falar tranquilamente. Qualquer coisa vocês reclamam com o pastor. Que não tem, né? Não tem. Tá bom? Não tem, então qualquer coisa vocês reclamam com ele aí. Acha um pastor para vocês reclamarem aí, tá bom? Estou aproveitando a deixa, lógico, que depois chega e vocês vão ter com quem reclamar, então estou aproveitando que não tem com quem reclamar por enquanto. Agora, antes de eu falar, então, eu vou ler essa passagem. Antes de ler essa passagem, eu quero encerrar com essa passagem aqui. Vamos ler Ezequiel, capítulo 20, para eu falar de um detalhe só sobre o sábado. Agora, irmãos, um apelo, não deixem de ler isso aqui não, tá bom? Foi feito com muito carinho. É claro que os irmãos podem acrescentar muita coisa, né? Mas eu creio que ali vai ser um norte bem interessante. Ezequiel, capítulo 20, ele vai nos dar um norte. Irmãos, eu tenho uma preocupação no meu coração. Outro dia, o irmão João, né? Me passou um vídeo de um determinado irmão que tinha passado para ele, né? Esse vídeo. E me preocupa muito, irmãos, eu vou abrir meu coração aqui, me preocupa muito quando eu vejo um adventista do 7º dia replicando um conteúdo sem noção desse. Qual era o vídeo? Dizendo assim, ainda com voz, né? A marca da besta.
não é? E aí apresentava a pessoa colocando um chip na mão, e aí falando, cuidado, porque o chip está para ser implantado, a marca da besta. E o adventista passa um vídeo desse para frente, achando que está fazendo trabalho missionário. Por favor, irmãos, por favor, não replique uma asneira dessa. Tá claro? Então, a gente não vai, hoje não é esse o tema, mas a gente só vai citar o que é a marca de Deus e o que é a marca da besta, só para um en passant, só para, entendeu? Outro dia a gente aprofunda esse tema. Olha lá, qual é o, se perguntarem para você assim, qual é o selo de Deus? Eu posso aprofundar aqui só um segundinho? O selo de Deus, na verdade, é o Espírito Santo na vida do crente. Você é selado com o Espírito Santo. A manifestação visível desse selo é a fidelidade a Deus, inclusive na guarda do sábado. Tá claro? Então, a parte visível, é como se fosse a parte visível do selo é a fidelidade. Aonde é que está isso? Ezequiel capítulo 20, olha lá. 20, 12, né? Vamos ler 12 e 20, diz assim, ó, também lhes dei os meus sábados, olha aí o que eu tinha falado, ó, é meu, para servirem de sinal ou selo entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Está claro? Então, como é que eu testemunho? Ah, Jefferson, por que você observa o sábado? Eu observo o sábado porque, ao fazê-lo, eu testemunho publicamente perante os homens e perante Deus que a autoridade que está sobre a minha vida é a autoridade divina e não humana. Porque qualquer pessoa que não observa o sábado, ou observa qualquer outro dia, o único argumento que ele tem não é a Bíblia. O argumento é porque um líder religioso assim determinou. Então ele está dizendo que a autoridade humana é superior à autoridade divina. Está claro? Então, o que é o selo? Se esse é o selo de Deus, qual é o selo da besta? Se a questão aqui é a adoração, né, se o selo de Deus envolve adoração e fidelidade, o selo da besta vai ter que ser o quê? O contrário, uma contrafação a essa realidade. Então, se a marca visível de Deus é a fidelidade nos mandamentos, a marca visível da besta é o quê? É a infidelidade nos mandamentos. Está claro? E o que significa a marca na testa e a marca na mão? Será que é, eu já ouvi que é o CPF, é o código de barra, é a vacina, é o Pix, cada hora, ainda bem que nunca falaram que era a bala Jujuba, porque, né, a Juquinha, né, que a bala Juquinha é tão gostosa, né, se falasse que era a bala Juquinha eu ia ficar triste, puxa, né, Babalu, né, essa ninguém ainda vai surgir alguém criativo a tal ponto, né, irmãos, o que significa testa? O nosso lobo frontal é a sede das nossas decisões. Romanos capítulo 12, verso 1 diz, o culto que me agrada é o culto racional. Por quê? Porque é aqui que Deus fala, é aqui que acontece o grande conflito. É aqui que Deus é adorado ou rejeitado. Entendeu? Por isso a reforma de saúde, para tornar a nossa mente mais sensível à influência do Espírito Santo. Não é? Então, por que alguns vão receber a marca sobre a fronte? Porque vão conscientemente decidir ao lado do inimigo.
vão analisar, não é? A tríplice mensagem. Chega um momento, ó, que Babilônia cai. O que significa isso? Ó, a verdade e o erro estão expostos. Toma a tua decisão. E muitos vão conscientemente decidir, não, eu decido, né, pela besta. Eu prefiro ao lado da besta. É mais conveniente, aqui eu ganho mais dinheiro, aqui é mais tranquilo, aqui eu posso continuar no pagode, aqui eu posso continuar na pornografia, aqui eu posso continuar me drogando, aqui, né? Aqui está liberado. Meus amigos estão aqui, né? Posso beber comigo que eu quero. E na mão, por quê? Porque algumas pessoas não vão aceitar de livre consciência, mas vão assumir a posição ao lado da besta por imposição, por força de autoridade, entendeu? Então muitos vão, ó, ou você guarda o sábado ou você perde o emprego, morre, né? E aí muitos vão falar, Deus não quer sacrifício, né? Deus já mudou, Deus é amor, né? Jesus é misericórdia, então, né? Então, e aí vai começar a contar essa historinha para ele mesmo, para ele acreditar nisso. Tá claro? Então é isso que significa. E aí eu quero ler o último versículo e a gente ora a Deus. Lá em Isaías, como bem falou o irmão, capítulo 58, verso 13 e 14. E aí, antes de ler isso daí, eu quero só fazer menção de algo que eu tenho em mãos aqui. Eu não costumo guardar muita coisa em casa, irmãos. Eu tenho pouca coisa, eu tenho mais livro, e a Mônica tem até medo quando eu pergunto assim, eu falo, Mônica, isso aqui você vai usar para alguma coisa? Ela, deixa aí, não, deixa aí. Não. Porque eu já falo, cara, isso aqui já está 3 meses aqui. Você não usou, ou vende, ou dá, porque você não vai usar. Já está 3 meses, 4 meses, 5 meses o negócio em casa, você não usou, dá para alguém, isso daí. Ela já, quando ela olha, tem coisa que eu olho, ela fala, não mexe. Aí eu já entendo, né? Opa! Mas isso aqui eu tenho guardado desde o ano de 2010. Por que é tão especial esse pedaço de papel aqui para mim? Quando eu estava na faculdade, chegou um dia que era a prova final de uma matéria chamada histologia. E aí, eu não sei, vocês já tiveram aquele dia que tudo que podia dar errado, deu errado? Já teve esse dia na tua vida, assim? Pô, se isso aqui der errado, deu errado. Era sexta-feira, eu procurei o professor, João, e falei com ele assim, professor, a prova é sexta-feira, e eu só posso fazer prova até determinado horário. Então, eu estou comunicando ao senhor que se a prova passar desse horário, eu não vou realizar. Aí ele, rapaz, fica tranquilo, seu problema é esse, você vai terminar a prova 1 ou 2 horas antes. Eu falei, pô, beleza. Aí, no dia, ele se atrasou, quem estava com a chave não foi, a chave reserva foi perdida, ou seja, o que podia dar errado, deu errado, entendeu? A gente foi começar a prova 2 ou 3 horas depois do horário marcado. Eu já sabia que não ia dar tempo de eu terminar, porque era 2 provas, a prova de múltiplo chute e a prova de laboratório, né? Leitura de lâmina, né? E aí eu fiz a prova teórica lá, entreguei para ele, aí ele falou assim, pode subir para o laboratório. Eu falei, professor, eu estou indo embora. Aí ele, como assim está indo embora? Eu falei, lembra que a gente conversou? Agora começa o horário do sábado, eu não me dedico mais a essas coisas. Quando eu falei isso, despertou nele assim não sei se foi indignação ou curiosidade, o que foi? O certo é que ele não só não deixou eu ir embora, falou, não, fica aí, me espera aí. Ele liberou todo mundo para fazer prova com os monitores da matéria, que devem ter me amado, porque eles devem ter colado de montão lá, eles devem ter amado ter feito isso, né? E isso me rendeu umas 3 horas de conversa com o pastor ali, com o professor sobre o sábado, entendeu? Eu pude explicar para ele o que era, por que estava na Bíblia, por que era importante, tá. Conversamos muito ali, gerou uma amizade muito grande, né? Ele pôde ter acesso a uma informação que até então ele desconhecia, não é? E eu fui embora para casa, sem fazer a prova. No domingo, eu estava saindo para o culto com a Mônica, e alguma coisa falou assim, olha o e-mail. Eu entrei no meu e-mail, falei com a Mônica, espera um pouquinho antes da gente descer, deixa eu olhar meu e-mail. Era um e-mail do professor João, dizendo assim,
Fala aí, Jefferson, tudo tranque? Se você quiser aparecer na próxima sexta para fazer a prova de histologia, pode ir, pois estarei lá aplicando uma prova, né, para uma outra menina, a verificação final, né, até da sua turma. O horário é de 2 horas da tarde. Pode ir. Então, esse professor montou sozinho o laboratório inteiro só para que eu tivesse a oportunidade de fazer a prova fora do horário do sábado. 2 anos depois, entrou uma outra adventista, a Luíse, que era de Niterói e foi para o Espaço Novo Tempo, Colubandê. A Luíse foi minha caloura. Ela passou pela mesma coisa. A prova também caiu na sexta-feira. Só que diferente, quando ela foi falar com o professor, eu sou adventista, e tem a questão do sábado. A questão do sábado, né? Fica tranquila, eu te dou a prova outro dia. Resolvido. Vocês percebem a importância da gente não negociar princípios? Imagina, irmãos, se a Luíse vai lá e fala assim que não pode, eu falo, mas por que você não pode? O Jefferson, um tempo atrás aqui, fez a prova aqui tranquilão, ó. Por que você não pode? Fala lá com o seu pastor, não é isso? E uma promessa que me deu muita força, por quê, né? Então, uma promessa que me deu muita força nesse momento foi essa. Isaías, capítulo 58, verso 13 e 14. Diz assim, ó. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Está ali? Vamos ler o verso 14 juntos? Vamos ler? Diz lá, ó. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Por quê? Porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, se existe algo que o cristão vai precisar aprender, quanto mais próximo da volta de Cristo nós estivermos, é a viver pela fé. E o que é viver pela fé de maneira prática? Viver pela fé nada mais é do que agir tendo como base da sua ação uma promessa bíblica e deixando as consequências com Deus. A nossa parte é confiar. Tá claro? Que Deus abençoe. Como vocês viram, não deu para a gente ler 1/10 das passagens, né? Mas que a cada momento a gente aprenda como ser mais fiel a Deus em todos os aspectos, inclusive na guarda do sábado.